Amém. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Como que é bom a gente estar aqui juntos em mais uma terça-feira. Talvez vocês tenham reparado que o pastor Paulo não está por aqui. E mais uma vez é importante lembrar que ele não está aqui por conta do doutorado dele. Então essa é a última aula que ele vai ter. E depois ele vai poder estar conosco nas outras terças-feiras. Mas o fato de eu falar a palavra aula me fez me lembrar da época que eu ainda ia na escola. Não faz tanto tempo assim, mas já faz um bom tempo, né? Eu falei na congregação do Pilarzinho no domingo que eu estou sentindo aquela frase, sabe? Eu sou jovem para ser velho, mas velho para ser jovem. Já se sentiu assim? Eu estou nesse momento já. Porque para os adolescentes eu já sou um idoso já, né? Mas para as pessoas que estão um pouco mais velhas eu ainda sou muito novo. Então eu estou nesse meio termo. Eu estava lembrando essa semana dos momentos em que eu estava no colégio. E todas as vezes que um dos meus professores anunciava que ia ter prova, o grupo dos meninos tinha um complô assim. A gente sempre perguntava para o professor ou para a professora se a prova poderia ser com consulta. Eu não sei se vocês faziam a mesma coisa, mas a gente perguntava: professora, a prova vai ser com consulta? Nunca era, mas sempre tinha um abençoado que perguntava, porque vai que a professora pensava e falava assim. E eu lembro que teve um dia que a gente ia ter uma prova, se eu não me engano, era de história, e naquele momento perguntaram, né? Professor, a prova vai ter consulta? E ele falou assim: vocês querem que a prova seja com consulta? Todo mundo falou: quero, com certeza. Então vai ser. Rapaz, parecia que a gente ia ganhar na loteria, meu irmão. Naquele dia a gente comprou tanto moranguete na cantina para comemorar, parecia assim, a tia da cantina estava feliz da vida, porque estava todo mundo transbordando de alegria. Eu lembro que essa é a primeira prova com consulta que eu ia fazer. Eu cheguei crente em casa que eu não precisava estudar. Eu falei: não, a prova era com consulta. E eu lembro que eu fiquei lá a semana toda comemorando, contava para todo mundo que a prova era com consulta, falava que não precisava estudar, estava pronto, certinho. E eu lembro que eu cheguei no dia lá na prova, tendo plena certeza que eu ia fazer aquela prova, ia gabaritar ela, que eu ia acertar tudo. O problema é que quando eu li a primeira questão e eu comecei a procurar no livro, eu falei: rapaz, é difícil encontrar no livro, né? Não é tão fácil quanto parecia. E eu procurava no caderno as anotações que eu tinha feito e não encontrava. E eu lembro que foi me batendo um desespero naquele momento. E no final foi a minha primeira prova com consulta e não foi um desastre, mas foi muito pior do que eu imaginava. Sabe por quê? Porque naquele momento eu entendi uma coisa, de que no final das contas não é só sobre a gente ter ou ter como buscar a informação, mas sim sobre adquirir conhecimento. A informação nós temos à disposição em todo o tempo, mas conhecimento é totalmente diferente. E sabe por que muitas pessoas não têm vivido algo novo no seu relacionamento com Deus? Porque muitas vezes elas até têm informações sobre Deus, elas buscam informações sobre o Senhor, mas sabe o que de fato transforma as nossas vidas? Quando nós temos conhecimento de quem Ele é. Tem muita gente que busca Deus como se fosse algo a ser consultado numa prova. Quando a coisa está difícil e está complicado, eu vou lá e consulto o Senhor e peço ajuda para Ele. Mas sabe o que Deus quer ser? Ele quer ser um pai que nós conhecemos tanto o coração dele, que nós nem sequer precisamos buscar uma consulta com Ele, mas onde nós temos uma intimidade tão próxima que o nosso coração se torna parecido com o dele e a gente já sabe o que Ele tem para nós. Mas a pergunta que fica é: tá bom, pastor, você falou tudo isso, que bonitinho, que legal, que coisa interessante, mas ao mesmo tempo, como que nós conhecemos a Deus? E o que eu tenho percebido cada vez mais é de que nós conhecemos a Deus quando nós entendemos o que verdadeiramente é a oração. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Como podemos orar para então conhecermos a Deus? Por isso, se você puder e quiser, abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. A gente vai ler do versículo de número 1 ao versículo de número 2. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Na verdade, a gente vai ler até o final da oração do Pai Nosso. É um texto muito conhecido.
mas creio que vale a pena nós lermos a oração completa. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1 até o versículo de número 4. A palavra do Senhor vai dizer assim para a gente: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Eu não sei você, irmão, mas primeiro, eu amo essa oração, mas de forma específica eu amo esse texto, porque é um dos únicos textos que Jesus nos ensina a como orar. E muitas vezes a gente imagina assim: rapaz, se a gente tivesse um workshop com Jesus sobre como orar, provavelmente ele ia trazer alguns slides, ele ia falar muita coisa, mas quando ele teve a oportunidade de falar com os discípulos sobre oração, ele fez uma oração simples e simplesmente nos convidou a falar coisas que são muito simplificadas. E talvez você está pensando assim: Juninho, como que esse texto vai nos ensinar como a orar de verdade, de forma que a gente possa conhecer a Deus? Irmãos, eu acredito que aqui a gente pode encontrar 3 coisas que a gente pode trazer para a nossa vida, para que então a gente aprenda a orar com esse texto e com essas palavras de Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é de que o mais importante da vida cristã é a oração. E isso é que Jesus queria deixar bem claro durante toda a sua vida, porque se você ler os evangelhos, você vai perceber em vários e vários momentos que os autores desses evangelhos sempre deixavam bem claro que Jesus ia orar, que Jesus tirava um tempo sozinho, que Jesus buscava estar em um lugar solitário para que ele pudesse buscar o Senhor. Todo mundo sabia que a prioridade de Jesus não era curar os enfermos, não era pregar o evangelho, não era fazer discípulos. Sabe qual era a prioridade de Jesus? Buscar o coração do Pai, para que então ele pudesse fazer outras coisas. E sabe o que me deixa intrigado? O que me deixa intrigado com isso é que os discípulos, eles poderiam ter feito muitas perguntas para Jesus. Imagina, meu irmão, você poderia ter feito, imagina se você pudesse ter um encontro com Jesus e ter feito qualquer pergunta. Muito provavelmente você ia fazer várias, mas talvez a última seja como orar. Os discípulos podiam ter perguntado: Jesus, nos mostra aí como que a gente ora e as pessoas são curadas. Jesus, nos mostra como que a gente faz aquela mistura com baba e areia para passar no rosto dos cegos, para que então eles possam ver. Quanto de baba, quanto de areia, passa aí qual é a receita. Eles poderiam ter perguntado assim: Jesus, ensina a gente como que pegar esses peixes que tem moeda na boca. Se a gente fizer isso, fica o dia inteiro, a gente vai ficar milionário, o evangelho vai ficar conhecido no mundo inteiro, porque a gente vai conseguir pegar muita moeda e ficar muito rico. Eles poderiam ter perguntado essas coisas, mas sabe o que eles perguntaram? Nos ensina a orar. Sabe por quê? Porque eles perceberam que o que fazia Jesus viver tudo aquilo que ele vivia não era o jeito certo de fazer uma oração ou de pedir algo, não era o jeito certo de misturar a baba com a areia, não era o jeito certo de pescar o peixe, mas sim a intimidade que ele tinha com o Pai através da oração. Aqueles discípulos, eles entenderam que Jesus vivia daquela forma porque ele priorizava buscar a presença de Deus. E o que a gente percebe na Bíblia é de que grandes homens e mulheres de Deus, eles sempre caíram e se decepcionaram quando eles deixaram de buscar intimidade com o Pai, quando eles deixaram de fazer isso uma prioridade. Pensa lá, meu irmão Gideão, foi uma bênção, com 300 derrotou um exército que era incontáveis como os grãos de areia, mas ao mesmo tempo, no final da vida dele, ele não conseguiu preparar um sucessor. Sabe por quê? Porque ele simplesmente parou de buscar intimidade com Deus. Outro exemplo, Sansão. O bicho derrotava todo mundo, era muito forte, não tinha quem vencia ele, não tinha como um inimigo conseguir superar a força de Sansão, mas ele deixou de ter intimidade, consequentemente se entregou a coisas que não eram do Senhor e acabou distante de Deus lá, morto, mesmo tendo uma força gigantesca. Mesma coisa aconteceu com Saul. Rapaz, Saul era um rei maravilhoso, bonito, o bicho era alto, tinha o controle da nação,
mas deixou de buscar Deus, parou de obedecer ao Senhor, e o que aconteceu? A vida dele foi arruinada. É a mesma coisa no Novo Testamento. Pedro, Jesus teve que voltar aqui, puxar a orelha dele e falar para ele parar de pescar e voltar a fazer as coisas que Jesus tinha mandado. Por quê? Porque ele passou a fazer as coisas do dia a dia e simplesmente se esqueceu da intimidade com Deus. Meus irmãos, a nossa vida ela tende a ruir quando a gente negligencia aquilo que é simples, mas que se torna o mais importante. E talvez se você for olhar aí para você, você se sente amargo, triste, frustrado, ansioso, quando você começa a se entregar a muitas coisas e você esquece de passar um tempo na presença do Senhor. Normalmente você se torna vitimista e culpando todo mundo por causa dos seus problemas, porque muitas vezes você está esquecendo de buscar a presença de Deus. Muitas vezes você vira aquela pessoa acusatória, que fica reclamando de tudo o tempo todo, porque no final você esqueceu de viver a intimidade com o Senhor. Isso acontece o tempo todo, porque muitas vezes a gente esquece o que é mais importante, por parecer ser simples demais. Há um tempo atrás eu estava vendo um vídeo com um homem que ele é um empreendedor, assim. E hoje ele tem uma empresa de consultoria financeira que é uma das maiores do mundo, não só do Brasil, e ele é referência. E aí um menino decidiu perguntar para ele nesse vídeo qual foi o maior erro que ele tinha cometido na vida. E ele falou assim: olha, desde pequeno, o meu pai, que também era empreendedor, ele me ensinou uma coisa: se eu quero fazer uma empresa dar certo, eu preciso, nessa ordem, aumentar a receita, diminuir o custo e encantar o meu cliente. Se eu fizer essas três coisas, a empresa vai acontecer, eu vou conseguir ser bem sucedido e as coisas simplesmente vão acontecer na minha vida. E eu sempre fiz isso. Mas no meu primeiro negócio, sabe o que aconteceu? Eu comecei a aumentar minha receita, eu diminuí o meu custo, mas eu comecei a achar muito legal encantar os meus clientes. E aí eu viajava com eles, eu fazia coisas de luxo, festas de luxo para os meus clientes. Eu fazia tudo para que os meus clientes voltassem a fazer contato comigo, a que eles entregassem o dinheiro deles para mim, para que eu pudesse investir e nós dois pudéssemos ganhar. E ele falou que ele ficou viciado em encantar as pessoas. E ele parou de pensar em aumentar a receita, e ele parou de pensar em diminuir o custo. Sabe o que aconteceu? A hora que ele viu, ele tinha perdido tudo, porque ele estava encantando as pessoas, mas ele não aumentava a receita e não diminuía o custo. E meu irmão, quando ele falou isso, eu pensei na nossa vida com Deus. Não porque você tem que aumentar a tua receita para Deus chamar, não é isso que eu estou falando, não. Mas o segredo para a vida com Deus é o seguinte: se aumenta a intimidade, diminui o pecado e encanta o coração de Jesus e não o coração das pessoas. Quando você faz isso, você vai ter sucesso com Jesus, meu irmão. Só que sabe qual que é a nossa ordem? Normalmente a gente tenta encantar Jesus primeiro. Daí a gente finge ser uma pessoa que a gente não é. E aí, ao invés da gente diminuir o nosso pecado e aumentar tempo com Ele, a gente finge que a gente não é pecador. E sabe o que acontece com quem finge que não é pecador? Acaba se achando melhor do que os outros. E aí sabe o que acontece quando a gente está encantando o coração das pessoas? A gente esquece de encantar o coração de Deus. E a gente entra num pecado onde os outros se tornam ídolos na nossa vida. E a gente fica tentando agradar todo mundo. E a hora que a gente vê, a gente não está agradando a Deus. O pecado aumenta e a intimidade com o Senhor diminui. Só que se a gente parasse de tentar fingir, e se a gente seguisse a ordem que eu falei, aumentar a intimidade com Deus, consequentemente o nosso pecado ia diminuir. E aí sabe o que ia acontecer? A gente ia encantar o coração de Jesus. E vão ter muitas pessoas que vão ficar tristes com a gente por conta disso. Mas ao mesmo tempo as pessoas certas vão ficar encantadas, não com o que a gente aparenta ser, mas sim com quem a gente é. Quando a gente vive essa realidade com Jesus, quando a gente vive essa realidade nas nossas vidas, a gente descobre o poder da oração. Não porque eu sou perfeito, não porque eu não cometo nenhum erro, não porque eu não tenho nenhum pecado, mas porque eu estou buscando cada vez mais passar tempo com aquele que me ama, que me conhece e que quer o melhor para mim, e consequentemente as coisas acontecem. Tem muita gente que não consegue ter uma vida de oração, porque está buscando encantar a Deus para receber algo dele, sendo que na verdade a oração que agrada o coração de Deus é quando a gente expõe
os nossos pecados e os nossos problemas, falando: Jesus, eu sei que você me ama mesmo assim, e agora eu preciso de você. E era isso que Jesus queria passar para os discípulos. Jesus queria mostrar para os discípulos que mais importante do que falar com Deus na oração é conhecer aquele com quem você está falando. Pensa, meu irmão, Jesus poderia ter feito uma pregação maravilhosa aqui para os discípulos. Ele podia ter falado 5 pontos para a oração perfeita. Podia ter feito um story no Instagram e falado: agora arrasta para cima que eu vou te vender um curso, igual muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. Jesus poderia ter falado um passo a passo, mas sabe o que ele convidou os discípulos a fazerem? Um caminho de intimidade. Ele olhou para aquelas pessoas e ele convidou aquelas pessoas que eram pecadoras, coletores de impostos, ex-prostitutas, pessoas que eram mal vistas pela sociedade. E sabe o que ele fez? Ele convidou aquelas pessoas a chamarem Deus de Pai. E não é só pai não, meu irmão. Na tradução aqui está pai, mas a palavra que Jesus usou significava paizinho. Jesus não convidou aqueles pecadores como nós aqui somos a falar: Senhor, bendito Deus, entro agora em sua presença. Ele pediu: fala paizinho, fala papai, porque é isso que ele quer, é isso que ele deseja de você. Jesus, ele deixou claro sempre que ele não veio construir um império para que então ele fosse adorado por pessoas que reconheceram que ele é o melhor. Jesus, ele veio nessa terra construir um reino de sacerdotes que entenderam que na simplicidade da presença dele tem a verdadeira vida, e é nesse coração que ele queria ser adorado. Jesus não queria ser adorado com grandes coisas, mas com um grande coração. E a gente percebe que Jesus tinha que deixar isso bem claro para os discípulos em muitos momentos. Isso fica bem claro para a gente lá no capítulo 16 de Mateus, porque Jesus começa a falar que ele ia ter que ser crucificado. Jesus começa a falar que ele ia passar por um monte de provação, de que no 3º dia ele ia ressuscitar. Jesus começa a falar que ele ia sofrer, e que ele ia sofrer muito. E aí Pedro chama Jesus de lado e falou: Jesus, você é meu fechamento, a gente é amigo, a gente é brother, estou junto, não faz isso, não vai acontecer isso com você, pelo amor de Deus, não pode. Eu imagino que Pedro falou: agora Jesus vai me abraçar e falar: olha aí, ó, eu quero ser admirado, eu quero que ninguém, que todo mundo pensa que eu não devo sofrer, que eu sou muito bom mesmo. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Se afasta de mim, Satanás, sai daqui, coisa ruim. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava disposto a morrer para que ele e os seus discípulos tivessem mais intimidade. Jesus não estava nem aí com as coisas dessa terra. Pedro talvez queria que Jesus fosse o rei de Israel e matasse todos os inimigos, e a vida fosse perfeita para que eles tomassem muito vinho e tivessem uma família maravilhosa. Mas sabe o que Jesus queria mesmo? Morrer para que todo mundo tivesse a oportunidade de chamar Deus de Pai, com simplicidade, com paz no coração e com tranquilidade. Jesus não queria viver uma vida onde ele era exaltado. Jesus queria viver uma vida onde no seu coração o Pai era exaltado, e onde ele simplesmente exalava do amor de Deus em todo o tempo. Jesus deixou bem claro nesse momento para os discípulos de que no final das contas não é sobre enfeitar na hora de orar, para então encantar a Deus, mas sim sobre se quebrantar, para que a presença dele se manifestasse nos nossos corações quando nós clamássemos. Jesus, ele não fala de que você tem que ter uma vida perfeita para que então você chame a Deus de Pai. Jesus convida para que com a vida que você vive agora, você chame ele de Pai, para que esse amor venha inundar o seu coração. Jesus, ele deseja um coração disposto a entender as suas imperfeições, mas um coração que está disposto a ser redimido nele e na presença dele. Há um tempo atrás eu ouvi uma história de um surfista que me chamou muita atenção. Ele falou que por muito tempo ele foi muito frustrado, porque ele treinava, ele se considerava um bom surfista,
mas ele deu o azar de nascer na mesma geração de um surfista que se chamava Kelly Slater. Eu não sei se você sabe quem é o Kelly Slater, mas ele é o maior surfista da história. E ele ganhou o campeonato muitas e muitas vezes. E esse surfista ele foi segundo colocado várias vezes por Kelly Slater, mas em específico em 3 campeonatos mundiais. E na segunda vez que ele foi vice-campeão, ele estava revoltado. Quando ele perdeu a regata, ele chegou lá e foi falar para o treinador dele revoltado. Falou, eu vou desistir disso aqui, que eu não quero nunca mais saber, porque eu dou a minha vida, eu faço dieta, eu dou todas as horas do meu dia para ser o melhor surfista, mas tem esse desgramado aí que fica sempre ganhando de mim, ele é muito melhor do que eu, não vai ter jeito, eu não vou conseguir vencer nunca esse cara, porque eu faço manobras melhores que ele, eu faço as coisas melhores que ele, mas parece que ele sempre consegue ganhar de mim. E aí o treinador estava só esperando a poeira dar uma baixada para colocar ele no lugar dele, e ele falou, sabe por que você não consegue ganhar do Kelly Slater? Ele falou, por quê? Porque o melhor surfista não é aquele que faz as melhores manobras, aquele que faz as melhores acrobacias, aquele que enfeita demais, como você faz de uma forma maravilhosa. O melhor surfista é aquele que espera pela melhor onda e surfa ela com tranquilidade e leveza. E aquele surfista falou que naquele momento a vontade dele, ao mesmo tempo de dar um soco no treinador, era de dar um abraço nele, porque aquilo foi libertador. E sabe o que eu quero dizer para você? É que o melhor intercessor, que a melhor pessoa da oração, não é aquela que faz um monte de manobra, que usa um monte de palavra difícil, que serve um monte na igreja e usa isso na hora da oração, sabe? Oh Deus, eu fui no sábado, no domingo, na terça e na quarta noite entregar as coisas para Deus. O melhor intercessor é aquele que espera pela onda da presença de Deus e surfa nela com tranquilidade e leveza. E vive essa realidade não só na hora da oração, mas em toda a sua vida. E esperando nele consegue viver essa realidade. Quando a gente vive dessa forma, a gente pode até ver as coisas não acontecendo da forma como a gente deveria, como a gente queria, mas da mesma forma a gente quer continuar naquela onda, porque essa é a melhor onda que tem. Quando a gente tem esse tipo de coração, a verdadeira oração passa a transbordar na nossa vida cada vez mais. E é por isso que a gente deve olhar para nós mesmos como Jesus nos vê, para que então a gente possa ter confiança para entrarmos em paz na presença do Pai. Meu irmão, eu acho isso maravilhoso, porque Jesus nesse momento, ele está olhando para aquelas pessoas e falando, olha, o Pai não é só meu. Jesus está falando assim, olha, eu estou me colocando na mesma condição que vocês. Da mesma forma como Ele é meu Pai, Ele é Pai de vocês também. Talvez você tenha 2 filhos, meu irmão. Você olha para os seus filhos de forma diferente? Se você olha, talvez você está errado, você precisa curar teu coração. Mas Deus não precisa curar o coração, não. Ele olha para os filhos da mesma forma. E era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Talvez os discípulos estavam esperando que Jesus ia falar, não, vocês precisam fazer como eu, jejuar 3 vezes por semana, não falar nenhum palavrão e torcer para o time que eu torço, para então vocês chamarem Deus de Pai. Mas sabe o que Jesus falou? Não, vocês podem chamar agora, porque Deus olha para vocês como pessoas dignas de serem chamadas filhos dele. Jesus, ele nunca chamou aqueles que estavam perto, aqueles que estavam vivendo a vida com ele, pelos feitos que as pessoas tinham, mas pelo coração deles. Isso fica claro em muitos momentos da Bíblia, mas principalmente no momento da mulher samaritana. Irmãos, já parou para pensar em como a mulher samaritana era julgada naquela época? Aquela mulher já tinha casado 5 vezes e ela estava vivendo com um homem que não era o marido dela. Meu irmão, se fosse hoje em dia uma pessoa com 5 casamentos, já ia ser julgada já. Imagina naquela época. A mulher ela ia buscar água com sol a pino meio-dia, porque ela não queria encontrar o resto da mulherada buscando água no momento que não tinha sol, no pôr do sol ou no nascer do sol, porque ela ficava desesperada com aquilo. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus parou e falou com aquela mulher. E Jesus falou, olha, eu tenho uma água para te dar. E mais do que isso, Jesus ensinou um coração verdadeiro de adoração. Ele falou, não importa se você é samaritana ou não, não importa se é lá de Judá ou não, o que importa é você adorar o Pai em espírito e em verdade.
E aquela mulher entendeu aquela realidade de filha de Deus, e uma cidade inteira foi transformada, não porque ela tinha um bom passado, ela não tinha, não porque era perfeita, ela não era, mas porque ela aceitou ser chamada filha de Deus, ela aceitou o perdão do Senhor, ela aceitou surfar nesse amor. E meu irmão, eu fico imaginando a alegria daquela mulher, porque ela entendeu que o que Deus quer é que a gente simplesmente adore a Ele com todo o nosso coração, para que o nosso passado fique para trás e para que o novo dele venha transformar nas nossas vidas. Então a gente começa a entender que para orarmos bem, não é sobre a gente fazer muito bem algumas coisas, mas entender bem o valor que nós temos. Quando a gente entende esse valor, o que nós somos em Deus, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, a gente para de tentar convencer a Deus que a gente merece as bênçãos dele. A gente começa a entender que já é uma bênção viver como filho de Deus, e a gente quer mais dessa realidade. A gente para de tentar se provar, a gente para de tentar fazer as coisas por nós mesmos, e aí pela graça a gente vai se desenvolvendo e se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Há um tempo atrás eu vi a história de um lutador, que ele falava que quando era criança ele era doido para subir de faixa. Se você não sabe, nas artes marciais normalmente é assim, você vai passando fases e você vai trocando de faixa, e normalmente a melhor faixa é a faixa preta. E ele falou que ele estava começando nas aulas, ele ainda é faixa branca, mas na academia dele tinha um rapaz lá que era faixa preta. Ele começou a vigiar o faixa preta e fazer tudo que o faixa preta fazia. E ele viu que o faixa preta, depois do treino, comia ovo com farofa. Ele ia lá e comia ovo com farofa. Ele percebeu que o faixa preta, ele tomava banho frio e não quente. Ele falou: rapaz, nunca mais vou tomar banho quente, eu vou tomar banho frio. E tomava banho frio. As gírias que o faixa preta falava, ele falava. Só que tinha um problema, ele não estava muito bem, porque ele não estava treinando da forma como deveria. Então todas as vezes que ele ia fazer o exame de faixa, ele nunca passava. E ele foi revoltado lá falar para o chefe, para o mestre dele: ô mestre, vou largar, vou para outra academia, estou fazendo tudo que o faixa preta faz e você não está me deixando subir. Ele falou: sabe por quê? Porque se você quer subir de faixa, você não deveria estar fazendo o que o faixa preta faz agora, mas o que ele fazia enquanto ele ainda era faixa branca. E sabe o que acontece com muitos de nós? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que parecem estar tão próximas de Deus, né? A gente fala assim: rapaz, queria ser igual o Rocha, né? Que o Rocha é tão próximo de Deus. Eu te coloquei para cima, hein, Rocha? O Rocha parece ser tão próximo de Deus. Vou fazer as coisas que o Rocha faz. Vou tocar saxofone também. Vou usar uma boina cinza. Você está bonito com essa boina, meu irmão. Ficou diferenciado. Vou usar uma jaqueta verde, colocar a mão no bolso. Vou fazer o que ele faz. Mas sabe o que acontece quando a gente tenta ser igual ao outro? A gente vira só um religioso. A gente perde a nossa personalidade. E a gente fica tanto tentando se provar, que a gente nunca se encontra com aquele que quer nos encontrar como nós realmente somos. Esse alguém é Jesus, que mesmo com 5 maridos, que mesmo falando mal mesmo com uma cidade inteira falando mal de você, mesmo com as pessoas querendo perseguir, mesmo com dificuldade, Ele nos abraça e nos fala que o caminho é simplesmente adorar o Pai. E que não importa o nosso passado, não importa as coisas que a gente fez, Ele tem uma água para fornecer, e que se a gente beber dessa água, um rio de águas vivas fluirão do nosso coração. Isso é um coração que verdadeiramente ora. Não um coração que está falando as palavras certas, mas um coração que se permitiu ser amado por Deus, conhecer a Deus e viver a partir dessa realidade. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Eu vou fazer uma oração pela sua vida. Talvez nesse momento você percebeu que você precisa buscar a Deus mais em oração, que Deus precisa parar de ser aquele que você só busca por informações ou coisas, e que você precisa conhecer mais a Ele. Se esse é o seu caso, se essa mensagem gerou no seu coração esse desejo por conhecer mais a Deus, eu queria que você colocasse as suas mãos para frente. Quero orar pela sua vida.
nessa tarde. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações. E nesse momento eu peço, Senhor, para que o seu Santo Espírito venha, para que o Senhor venha com a sua presença. E eu oro, Pai, para que todos esses irmãos possam compreender que eles já são filhos amados do Senhor, que eles não precisam fazer nada para ser mais amados, eles já são muito amados. Pai, que eles possam entender que os pecados deles não impedem o Senhor de amá-los, e que o passado deles, seja qual for, não impede de receber hoje, agora e todos os dias a sua graça e o seu amor. Pai, que eles não vivam como um coração religioso, mas que, como a mulher samaritana, eles possam beber dessa água, provar dela e não desejarem nenhuma outra nunca mais. E que a partir desse dia, Pai, que eles possam provar dessa água e que, como um rio de águas vivas, o seu amor venha a fluir no coração deles e a partir do coração deles. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.